Então, minha proposta é mais ou menos essa visão. Não importa se a gente está falando de uma empresa, de uma organização do terceiro setor, de uma instituição pública, ou de ou um grupo religioso, uma família, ou o que seja, nós estamos falando de redes de pessoas. Sempre. Então você tem uma rede de pessoas, e aí vou pegar o caso de uma empresa, ou de uma instituição qualquer, uma ONG, o que seja. A gente tem uma rede de pessoas que criam processos que vão desembocar em produtos ou serviços, tá? Que por sua vez influenciam também a própria rede de pessoas que os criou, que vão colocar ou desenvolver estratégias para colocar esses produtos e serviços no mercado ou na comunidade. E quando a gente fala em comunidades, em mercados e o caramba, nós estamos falando de quê? Uma rede de pessoas. Então, não importa para onde a gente olha, a gente está falando de uma rede de pessoas. Análise de redes tem a ver com o quê? Com pegar esta rede de pessoas e ver como é que elas estão estruturadas em termos de transição de informação. Bom, então a análise de redes faz o quê? Estuda as estruturas e as dinâmicas das redes sociais ao longo do tempo. Onde é aplicável? Porra! Onde não é aplicável? Vocês conseguem imaginar uma situação onde uma análise de redes não seja aplicável? Desde que existam pessoas envolvidas, trocando informações de alguma forma, uma análise de redes é aplicável. Não importa se é uma família, se é um grupo de amigos, se é uma empresa, se é uma ONG, se é um órgão público, dá no mesmo. É gente conversando com gente. Ao longo do tempo, tem tido, o pessoal tem tido diferentes visões, diferentes abordagens de como se fazer uma análise de rede ou de como uma rede funciona. Isso daqui é o pessoal da abordagem matemática. E os pesquisadores mais conhecidos têm essa abordagem. Os caras estão tentando definir matematicamente o funcionamento de uma rede. Então, Barabasi, Duncan Watts, Strogatz e por aí é o pessoal que utiliza a lógica matemática para compreender as redes, ou a complexidade matemática para compreender as redes. Primeiro, os matemáticos começaram com o entrelaçamento regular de rede, tá? Onde cada nodo é ligado em outros dois nodos, mas isso não existe no mundo humano. Aí imaginou-se que a rede fosse randômica e que os nodos se conectariam aleatoriamente, mas não, existe intencionalidade nas nossas conexões. Então, a rede também não é randômica. Aí vieram o Strogatz e o Watts com essa ideia de mundo pequeno. Aí isso é meio fácil de perceber essa ideia que eles tiveram. Até num filme que saiu sobre o trabalho deles, tem um videozinho que está lá na escola, inclusive, eles colocam lá a seguinte analogia. Vocês imaginam um estádio de futebol lotado. Para uma pessoa conversar com outra pessoa do outro lado do estádio, impossível, certo? Porém, se você dá um celular para algumas pessoas nesse lado do estádio, e se você dá outro celular para outras pessoas no outro lado do estádio, o que você tem?
você vai encurtar as distâncias, porque essas pessoas vão conseguir se comunicar muito mais fácil. E não só a pessoa que está com o celular, mas todas as pessoas que estão em volta. Porque podem pedir, empresta o celular, ou diga isso para fulano de tal. Então você reduz drasticamente o tamanho social do mundo. Basicamente, essa foi a experiência dele. E aí veio para a base um pouco depois, ou ao mesmo tempo, diria eu, que o Watts, e começou a perceber o seguinte, que não existia regularidade mesmo, né? Que principalmente o mundo web era feito de alguns hubs, né? Nodos extremamente conectados, ao qual todo mundo ia, e o modelo, esse modelo ficou conhecido como Scale Free. Bom, e aí eu tive a grata satisfação de conhecer, de descobrir esse pessoal aqui, que é de 2009. Tem um outro pessoal que tem um outro tipo de abordagem, né? No qual eu estou junto com esse pessoal, que não é uma abordagem matemática, porque eu particularmente eu acho que a complexidade social jamais vai poder ser traduzida matematicamente, por mais esforços que se façam por isso. Isso é a minha percepção. E é um grande problema, porque a gente tem esse ranço, esse paradigma científico, que se não for matematicamente provado, não é ciência. Bom, eu não sei como é que a gente vai provar matematicamente um ser humano ou uma rede de seres humanos. Honestamente, não sei. Tá? Posso estar enganada, mas a minha visão não é essa. Bom, o Moreno, muito pouco citado, geralmente, nos trabalhos, em todo o pessoal aí que estuda a ciência das redes, foi o primeiro cara que criou um método, uma forma de analisar as relações de pessoas num dado grupo. Isso foi em 1930. Tem uma coincidência aí, sabia? No meio da Grande Depressão, estava lá o Moreno falando de redes. Por um acaso, estamos num outro problema financeiro grave e por um acaso estamos de novo falando de redes agora. Essa é coincidência, né? Enfim, não sei bem o que é, mas é estranho. Bom, o que ele fez? Ele criou esses círculos concêntricos e ele colocava as pessoas mais conectadas no meio do círculo, as menos conectadas do lado de fora, e criou um círculo para pessoas que tinham a mesma percepção de relação umas com as outras e um círculo para pessoas que tinham percepções diferentes umas com as outras. A partir da construção desses dois círculos, está meio confuso, mas para a gente vai ficar um pouco mais claro, ele concluiu algumas coisas. Quem era a estrela do grupo, se tinha gente isolada, etc. e tal. Depois dele, vários pesquisadores foram desenvolvendo outros tipos lá de métodos, e aí foi se construindo o que se chama hoje de análise de rede social. Esses caras são muito interessantes, porque eles têm a mesma visão do Moreno, e a minha também, né? A gente adora um espelho. Então, aqui é o seguinte, é uma postulação que existe diferenças de alcance social dependendo de como é a qualidade da intensidade da sua ligação com uma pessoa. Então, se eu digo que eu converso com uma pessoa todos os dias, que essa minha interação e ela comigo todos os dias, é claro que o meu alcance a essa pessoa vai ser muito maior do que pessoas que eu vejo uma vez por ano, né? Eu vou ter muito mais facilidade de influenciar e ser influenciado por essa pessoa do que por aquela que eu vejo uma vez por ano, sem dúvida nenhuma, tá? Então, já na análise matemática, esse tipo de diferenciação não é levado em consideração.
Bom,